Hoje nós vamos falar, exerça fé em Deus. Fale a palavra. Vamos falar sobre o que hoje? Fale a palavra. É para falar, é para dizer. Então nós vamos lá para Hebreus. Hebreus 10, 38. Você é justo, irmãos? Quantos aqui são justos? Eu quero que você levante a mão bem alto. Aquele que se sente justo. Ainda que você não sente, o Senhor te justificou. Fala, glória a Deus. Você é justo? Por que você é justo? Porque Jesus te justificou. Ele morreu a tua morte para você viver a vida dele, uma vida justa. Amém? Então, quando você está lendo a Bíblia, porque às vezes você está lendo a Bíblia e aí você fala, mas o justo verá pela fé. Ah, mas eu não sou justo. Então, tira essas ideias da sua cabeça. Uma vez que você aceitou Jesus, Ele justificou. O que é isso? Ele tomou toda a tua dívida, todo o teu pecado naquela cruz, e Ele levou sua morte e te deu a justiça, te deixou livre, justo. Amém? Ele pagou para você se tornar justo. Então, não deixa o diabo ficar te dando ideias. Tá? Ah, mas você não é justo. Eu sou justo. Sou justo porque aceitei Cristo, Jesus me justificou, me santificou, me purificou. Amém? Então, mas o justo viverá de que maneira que você vive? Pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Então, o justo viverá pela fé. Qual é a maneira de você viver? Pela fé. Agora, Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1 diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então, a fé é o firme fundamento. Irmãos, a fé não é um salto no escuro, né? Muitos falam assim, a fé é um salto no escuro. Isso não é verdade. A fé não é um salto no escuro. O fundamento no qual a fé está apoiada, a tua fé tem que ser apoiada em Deus e sua palavra. Não é um salto no escuro. Você está crendo em uma pessoa maravilhosa. Amém? Então, a fé é essa certeza. Ela está apoiada em Deus e sua palavra. Amém? Então, não é uma fé vazia, meramente mística, né? Ah, porque a pessoa ali crê muito, tem muita fé. Crê em quê? Em quê? Então, não é esse tipo de fé mística, mas uma certeza por causa do caráter daquele que prometeu. O caráter de nosso Deus. Deus não pode mentir. A palavra do Senhor diz que nosso Deus não pode mentir. Então, nossa fé está nesse Deus que tem esse caráter. Amém? Ele não pode mentir. Deus que não pode mentir e que Ele vela a palavra para cumprir a palavra dele. A palavra do Senhor diz que Ele vela por sua palavra para cumpri-la. Amém? Então, é esse Deus a quem nós cremos. Amém? Então, Hebreus 11, 3. Hebreus 11, 3 diz assim, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O universo foi formado pelas mãos de Deus? É pelo quê? Pela palavra. Eu quero que você pegue essa visão, que você pegue o que eu quero passar para você nesta noite, é isso. Porque muitos estão perdidos, querendo fazer. O cristão, ele não faz. O cristão, ele é. Amém? Porque você pode botar umas roupas compridas, você pode pôr uns cabelão aqui, e você pode fazer, jejuar. E você não é. Você tem que ser. Amém? É fácil mudar a aparência, é fácil fazer jejuns e tudo, mas você precisa ter essa intimidade com o Pai, essa fé. Amém? Então, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus.
De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Amém? Tudo que você vê, ele veio do invisível. Então, o mundo invisível é muito mais real do que esse aqui. Amém? Ele sempre existiu. Agora, a fé não é um mero assentimento intelectual. Tem pessoas que você firma o teu pensamento positivo que você vai conseguir. Não. Eu estou falando dessa fé em Deus e em sua palavra. A fé não é um mero assentimento intelectual. A fé opera no mundo espiritual. Amém? É do mundo espiritual que você traz para o mundo natural. E hoje, nesse momento, agora, o pastor Reinaldo está no céu vendo tanta coisa. Lembra o que ele dizia? O que ele dizia? Vocês vão chegar lá e ver tanta coisa que era até o que vocês não pediram. E ele deve estar lá, e por que essa pessoa não pediu? O Senhor ainda está aqui. Não pediu. Ele deve estar lá vendo os tesouros, conhecendo ele, né? Curioso e vendo. Olha, isso aqui era da Isabel. A Isabel não pediu por quê? Eu não acredito que ela não pediu. Então, tem muita coisa, irmãos, ali para você. Deus tem disponível para nós muito. E não podemos nos acomodar nessa vida que estamos levando. Amém? Então, a fé nasce em nosso espírito. A fé não é algo na nossa mente, na nossa alma, nos nossos sentimentos. A fé é no espírito. Se você está alegre, ou triste, ou com uma dor, ou sem dor, você crê. Amém? Ela não depende do seu sentimento, não é uma coisa no seu intelecto, a sua alma, é no teu espírito. Essa certeza no espírito. Amém? Amém? Então, a fé, ela atrai os olhos de Deus. Quando alguém crê, Deus olha, a fé atrai. A fé é atrativa para Deus. A fé atrai a atração de Deus. Quando ele vê alguém crendo, você vê que Jesus, quando ele via que a mulher tocou nele, aí ele perguntou, quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos, Senhor, tanta gente aqui, o Senhor pergunta, quem te tocou? De mim saiu virtude, quem me tocou? E ele ficou procurando a mulher que tinha fé. Amém? Procurando, porque ele sentiu que quando você tem essa fé, você extrai do Senhor aquilo que você precisa. Amém? Então, a fé é a forma mais alta de santidade para com Deus. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, você não pode só crer que ele existe. Muitos creem que o Senhor existe, mas não creem que ele recompensa. Diga, o meu Deus me recompensa. Você precisa crer nisso aí, desenvolver esse lado seu, porque você crê que ele existe, mas ele recompensa você? Amém? Porque a palavra do Senhor diz, amém? Então, quando você crê e tem fé, o que você faz? Você agrada a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você crê, você o agrada. Sabe o que é agradar a Deus? Eu não sei se você é como eu, mas todo dia eu acordo nas minhas madrugadas e com o Senhor fico das 5 horas falando com Ele o seguinte, Senhor, eu abro os meus olhos hoje e eu quero te agradar. O meu desejo é agradar a Deus. Você tem esse desejo, irmão? Primeira palavra que sai dos meus lábios, falou assim, eu quero te agradar. Me ensina a te agradar. Me ensina a te agradar. E quando eu estava nesse deleite espiritual, de adoração, e você sabe que quando você adora, na tradução, no original, adoração é beijar? Sabia disso? Porque às vezes os homens ficam sem graça, né? Para Jesus me beijando, fico, né? Mas quando a adoração quer dizer beijar. Na verdade, o versículo devia ser assim, o Senhor procura os verdadeiros beijadores. Aqueles que beijam em espírito e em verdade. Adoração é beijar. É uma coisa assim tão magnífica para Deus, é como se fosse beijar o Senhor. E aqui, Deus ama quando você crê, irmão. Ele ama. Então, quando você crê, você agrada a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você crê, você o agrada. Amém? E Deus me disse exatamente isso. Filha,
É isso que eu quero. Você crê em mim, então você me agrada. Eu disse, ó Senhor, que coisa mais linda. Então que a igreja receba isso hoje, amém? Quero que você agrade o Senhor, crê nele. Deus, ele já deu muito para você entender que você não precisa desconfiar de Deus. Não precisa duvidar dele, gente, amém? Ele já entregou o filho dele para morrer no teu lugar. Por que duvidar? Então vamos confiar nele, amém? Então Deus ama a fé mais do que qualquer qualidade na vida do cristão. O que Deus, ele ama é a fé. Você pode observar em toda a Bíblia, eu quero que quando você estiver lendo a Bíblia, vai observando o que Deus ama. É quando a pessoa manifesta fé, quando ela crê. Aquela mulher que foi atrás dele para libertar a filha dele, falou, não, eu não posso te atender. Eu vim para trazer pão aos filhos. Aí ela diz, mas até os cachorrinhos come das migalhas da mesa dos filhos. Ele falou, meu Deus, grande é a sua fé. Vá, sua filha está curada. Então, toca no Senhor quando a pessoa crer. Amém? Então, a fé, ela amarra as forças espirituais do mal. Você vai ver, precisamos usar constantemente o escudo da fé, com o qual podemos apagar todas as setas inflamadas de Satanás. Então, você lê isso em Efésios 6,16. Você usa o escudo da fé e você pode apagar todas as setas inflamadas de Satanás. Quando ele lança qualquer seta sobre a sua vida, você já tem o escudo da fé, que logo que bateu ali já apagou. Amém? Não vai atingir suas emoções. O diabo quer, irmãos, que você fique na atmosfera. Sabe qual a atmosfera? Dos sentimentos, dos sentidos. Ele quer que você fique, ou você vê, escuta, tem que sentir. Ah, não, eu tenho que ter certeza. Tipo Tomé, né? Mas quando o diabo te conserva aí, então você é derrotado, irmão. Nós não podemos andar pelos nossos sentimentos. Já viu que de manhã, às vezes, você acorda feliz, aí à tarde você já está meio abalado, né? Mas por que eu estou triste? À noite já fica feliz de novo. Então, você não pode seguir seus sentimentos. Você tem que ser guiado pelo Espírito, amém? Triste, feliz, você continua adorando, obedecendo e crendo nele. Quer ver? Olha, a pessoa que anda pelos sentidos, se você não toca, não é real. Ah, eu não posso crer, não vi. Você tem que ver, você tem que tocar, você tem que sentir. Tipo a Tomé, só se eu tocar naquelas feridas, as mãos dele, eu vou crer. Aí o Senhor aparece para ele e diz, toca aqui, Tomé. Aí ele, Senhor. Ele disse, agora você crê? Porque você tocou, então bem-aventurado aquele que não viu e creu. Amém? Então, Deus nos quer na atmosfera da fé. Diga, Deus me quer na atmosfera da fé. Então, enquanto você está na atmosfera da fé, o diabo é derrotado. Quando você anda nessa atmosfera da fé, ele é derrotado, porque você crê, não importa a circunstância. Você crê, você não questiona, você não duvida, você crê. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Amém? Agora, quando ele te leva para os sentidos, irmãos, para os sentimentos, você que é derrotado. Então, vale a pena você ficar na atmosfera da fé. Porque quem é derrotado é ele. Amém? Então, como a fé opera? De que maneira que ela opera? É muito mais simples do que você imagina. A fé é simples. A fé é simples. Por isso que muitas vezes nós confundimos, porque nós complicamos tudo, né? Você vai lá em Hebreus, você vai ver toda a lista dos heróis da fé. Que eu não vou ler aqui, mas você lê em casa. Amém? Tem a lista dos heróis da fé. Mas aí você vai vendo, cada um deles, vai estudando a qualidade deles. Como ele era. Por exemplo, observa Davi. Olha, observa Davi. Antes de lançar pedra e derrubar o gigante Golias, ele, diga, falou. Ele falou a Golias. Antes de derrubar, ele falou. Ele disse, hoje Deus vai me entregar. Hoje você vai ser entregue nas minhas mãos. Meu Deus
vai entregar você em minhas mãos. Ele falou, e daí ele agiu, amém? Mas antes ele falou. Davi não pensou nem um momento, será que essa pedra vai atingir mesmo? Não, ele só disse, e ele agiu, e ele tinha certeza que o gigante ia cair, amém? Porque ele cria no Deus que servia. Então ele declarou antes, diga, declarou antes. Aí você vê em 2 Coríntios 4:13, diz assim, está escrito assim, crie, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, diga, espírito de fé. Está vendo que a fé é o espírito? Amém? Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Não que concebe a ideia de quem crê que não fala, irmão. Tem que falar. Diga para o seu irmão, você tem que falar, irmão. Amém? Preste atenção nisso, ó. Olha o versículo, mais uma vez. Está escrito, crie, por isso falei. Aí vem aqui, completando, que esse mesmo espírito de fé, nós também cremos. Então, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e falamos, amém? Então, Josué e Calebe, observa Josué e Calebe. Vamos pensar nesses dois agora. Dos 12, só os 2 acreditaram. Amém? O povo acreditou em quem? A maioria ficou com quem? A maioria ficou com os 10. Vamos apedrejar esse Josué e Calebe, está querendo matar cada um de nós. Não acreditaram neles. Mas veja o que, olha, você vê em Números 14, 23 e 24, Deus se entristeceu, irmão. Tem coisa que a gente fala e age, o nosso medo entristece a Deus. E você vê Deus triste ali. Deus se entristeceu muito com o povo. E ele diz em Números 14, 23, diz assim, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Está vendo? Eles não creram. E o Senhor sentiu desprezo. Falou, ninguém que me tratou com desprezo entrará na terra. E você viu agora o 24. Mas como o meu servo Calebe tem outro espírito, diga, outro espírito. O espírito de Calebe não era o mesmo daquele povo que entristeceu o Senhor. Ele disse, como, no meio de tudo aquilo ele disse, como o meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes herdarão. Amém? Então, o teu comportamento vai trazer benefício aos teus filhos. Eles serão bem abençoados ou então malditos. Por isso, precisamos cuidar muito com o que estamos fazendo hoje, para que a nossa descendência herde, amém? As bênçãos do Senhor. Então, nós temos o mesmo espírito que tinha em Abraão. Você tem ou não tem? Nós temos o mesmo espírito que tinha em Moisés, amém? Então, você vê, se você crê, fale. Diga para o teu irmão, se você crê, fale. Amém. Diga, você deve falar. Não adianta ficar só ali pensando, não, irmão. Quero é ver, quando você está em aflição, ficar ali só pensando. Não tem como, você não fala, não faz nada com a boca fechada. Você precisa falar. Amém? Falar. Veja, se você crê que sua semana vai ser excelente, irmão, você tem que dizer, eu creio que vou ter uma semana excelente. Eu terei uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém? Você precisa resolver essas questões, porque às vezes a gente entra assim, numa depressão, numa loucura, né? Então, se você crê que essa semana vai ser excelente, diga, eu estarei no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e terei uma excelente semana. Amém? Se você crê que vai ter, então fale a palavra.
Fale. Amém? Outra coisa. Deus viu trevas. Agora você vai entender por que você está falando. Por que você fala? Por que está falando? Porque quando Deus foi criar o mundo, ele chegou, ele viu as trevas, ele ficou dizendo, trevas, está tão trevas. Ele fez isso. Ele olhou as trevas e disse, ele disse, haja luz. Aconteceu o quê? Houve luz. Porque esse é o jeito de Deus trabalhar. Você é filho de Deus? Então você precisa ser igual ao Pai. O Pai disse, haja luz. Então, quando você crê, fale. Amém? Você crê? Fale. Creia e declare. Então, tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso. É ou não é? É um direito? Então, recebemos tudo pela fé, irmão. Você não pode ser uma pessoa que fica duvidando do seu Deus, porque isso fere o coração do Senhor. Uma vez, alguém estava orando, e eu estava orando ali, e veio no meu coração, desprezou alguém, feriu meu coração. Aí eu, gente, entendeu? A pessoa te desprezado alguém. O alguém nem ficou sabendo, nem notou, nem prestou atenção. Foi na hora da oração que eu recebi isso. E Deus me disse, feriu o meu coração. Então, essa atitude de desprezar alguém feriu o coração de Deus. Então, nós precisamos ter muito cuidado com os nossos relacionamentos. Amém? Então, tudo que Jesus conquistou é um direito e nós temos que receber pela fé. Romanos 10, 9 diz assim, se você confessar, diga confessar, com a sua boca, se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Veja aí, como que você é salvo, irmão? Como que é? Crendo e falando. É ou não é? Crendo e falando. Com a minha boca eu confesso que Jesus é o Filho de Deus, né? E com o meu coração eu creio que Ele ressuscitou. Então, eu criei e falei. Então, todo aquele, vamos repetir bem alto essa passagem, porque pastora, às vezes até duvido que eu sou salvo. Gente, para de ofender o coração de Deus. Não ofenda não, irmão. Ele diz isso. Se você confessa com a sua boca que Jesus é Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, você é salvo dessa maneira. Você confessa com a boca e crê no coração. Amém? E tudo mais que você vai obter do mundo espiritual é dessa maneira. Você vê, cada vez, olha uma coisa que você fala, às vezes não tem muito conhecimento, mas cada vez que você diz, amém, olha só, o mundo não entende, né? O pessoal do mundo, quando alguém passa, fala, tem uma excelente semana, aí você fala, amém. Aí todo mundo, que amém, amém? Eles não entendem a nossa linguagem. Mas o que significa amém? Será que você entende também? Ou não? Amém quer dizer, eu concordo, eu aceito. Eu aceito. Por isso você não pode perder. Quando alguém fala alguma coisa, você gostou, diga amém. Eu concordo, eu aceito, porque isso passa para você. Amém? Amém? Assim será. Amém quer dizer, assim será. Aí você fala, você vai ter muita saúde. Amém. Você será próspero. Amém. Tua família vai ser alicerçada na rocha. Amém. Tudo você pode nele que te fortalece. Amém. É isso. Quando você fala amém, aquilo já penetra aí. Amém? Então Jesus falou a figueira. Alguém fala figueira? Mas Jesus falou. Ele estava ali ensinando, ele dando uma lição para os discípulos e nós também, né? Você vê lá em Marcos 11, 14? Olha o que diz. Jesus falando a figueira. Olha, ele está ensinando, então aprenda, amém? Então ele disse, ninguém. Ele chegou para a figueira, foi procurar um fruto, não tinha fruto. E ele disse, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram não dizer isso. Os discípulos ficaram atentos, né? Olha o que ele disse. Então, você precisa falar com a enfermidade, irmão.
Falar com a enfermidade, expulsar a enfermidade. Mande embora em nome de Jesus e diga, pelas pisaduras do Senhor, pelas feridas do Senhor, eu sou sarado. Você tem que falar. Fala o nome da enfermidade e fala, saia daqui, em nome de Jesus. Pelas pisaduras do Senhor, eu estou sarado. Saia no pé, no joelho, na cabeça, não sei aonde. Saia em nome de Jesus. E você tem que falar a enfermidade. Então, você pode falar aos ventos, sabia? Que Jesus deu esse exemplo. E eles vão te obedecer, viu? Quando você falar, aquieta-te, vento, calma aí. E começa aquele furacão, aquela coisa meio louca, né? Eu oro, não vai tirar o telhado dos outros. Aquieta-te, calma aí. E acontece, irmão. Amém? Você pode falar tempestade, ela te ouve. Então, às vezes a gente está na viagem, a gente fala a tempestade, ela escuta, ela obedece. Porque nós temos a base, nosso Jesus fez isso, e tudo que Jesus fazia, você pode fazer, amém? Você precisa só agir, não fica acomodado, falando para Deus, Senhor, calma o vento, Senhor, para a chuva, e o Senhor fala, cadê a sua autoridade? Não vai usar, não? É assim, amém? Então, você expulsa demônios, pode mandar embora em nome de Jesus, eles irão. Você vai ver um demônio e vai dizer, Senhor, ele tem um demônio. Oh, Deus, tira esse demônio daqui. Ele diz, eu te dei autoridade, está pedindo para mim. Então, você tem que falar, diabo, demônio, saia daqui em nome de Jesus. Espírito, saia daqui em nome de Jesus. Ele vai, porque ele sabe que o nome de Jesus é poderoso, amém? Então, não fala com Deus sobre o problema, fale com o problema, expulse a situação. Então, a maneira de você liberar a fé é de que maneira? Crendo e falando. De que maneira você libera a sua fé? De que maneira você libera essa fé? Muitos de nós estamos crendo e não estamos falando. Eu creio, até que eu acredito que você crê, mas não está falando, não está usando essa qualidade do seu Pai. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus não foi lá, haja luz e foi lá fazer a luz. Ele foi lá fazer a luz. Haja peixes no mar. Vou lá fazer os peixinhos. Não, ele disse e aconteceu. Amém? Então, Marcos 11, 20. Quando nossa passagem de manhã, ao passarem ali os discípulos, que é claro, né? Vamos passando pela figueira, o que eles fez? Vamos olhar a figueira. Olharam a figueira. E ela estava seca. Desde a raiz. O que o Senhor disse? Que quando você diz, a morte começa da raiz, amém? Você já viu que quando você expulsa uma enfermidade, não aparece logo? Às vezes passa um tempinho, porque é pela raiz. Diga, pela raiz. E começa lá na raiz, queimando, morrendo. Então, às vezes, você fala com aquela doença, expulsa a doença, declara a sua cura e demora, mas não desista, irmão. Continua. Quando você joga uma árvore no chão, você vai ver que ela demora um pouco para secar, é ou não é? Você olha assim, está tudo verdinho, mas vai chegar um ponto que vai estar seco. Então, não deixa o tempo vencer você. Permaneça. O problema é que você interrompe, fala, deu certo não. Esse não deu certo não funciona comigo, funciona só com os outros. Isso fere o coração de Deus. Então, não pare. Amém? Então, quando você declara e fala, todos os dias, irmão, diga, todos os dias, a morte da enfermidade começará pela raiz. É pela raiz que essa morte vai saindo. Aí, às vezes, você vai declarando, porque você não está declarando qualquer coisa, irmão. Você está declarando a palavra de Deus, a palavra daquele que não pode mentir. É ou não é? O caráter do nosso Deus, ele não pode mentir. Você está declarando o fato da palavra dele. Então, vai se cumprir. Amém? Então, é simples assim, irmão. É simples, não tem outro jeito, é dessa maneira.
Você declara em nome de Jesus: morra, caroço. E vai declarando. Em nome de Jesus, morra. Eu te ordeno que morra, desapareça. Então, toda a infecção que gerou essa dor, desapareça em nome de Jesus. E vai dizendo. E até que, diga até que, vai desaparecer. Amém? Então, Jesus, ele morreu a nossa morte. Jesus não tem doença, irmão. Ele não tem doença nenhuma. Ele levou a enfermidade naquela cruz do Calvário, levou todas as nossas doenças, mas quando ele ressuscitou, ele não tem mais enfermidade. Amém? Então, Jesus não tem, porque já carregou, já destruiu, por que você vai carregar? Então, não aceite. Por isso que a gente diz, é ilegal, porque não é legal. Porque o Senhor já pagou o preço, já foi feito, até ele disse isso, né? Está consumado, aí você vai transportar aquilo? Levante-se contra o irmão. E fique ali até que. Amém? Então não podemos aceitar nenhum tipo de dor, ou doença, ou pobreza, ou miséria, ou prisões. Não podemos aceitar. Precisamos reagir contra essas coisas. Isaías 53:5 diz: muitos sabemos de cor, mas na hora de praticar, às vezes deixamos, né, a desejar. Mas ele, nosso Jesus, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. E ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Pelas suas, o quê? Feridas, fomos curados. Então, você usa essa palavra, a palavra aqui, ó. Pelas suas feridas, eu sou sarado. Você notou que ele falou, estou, não estarei? Já estou sarado. Porque já foi feito. Diga, já foi feito. Já aconteceu. Por isso eu estou sarado. Então, use essa verdade. Use, irmãos, use. Eu quero que você use essa verdade. Fale pelas feridas do Senhor fui sarado. Diga agora, pelas feridas no meu Jesus, eu fui curado. Então não serei, está vendo aqui? Não serei curado. Está dizendo, o que é que está dizendo? Fui curado. Fui curado. Guarde muito isso no teu coração, já foi feito, já está ali. Eu ouvi de alguém que recebeu um diagnóstico, que chorou a semana toda. E eu disse, meu Deus, que bom seria se essas pessoas ouvissem as pregações e acreditassem dessa maneira, quando acreditam num diagnóstico. Seria tremendo, não é não? Terminando aqui, você ficasse inflamado, mas olha, ficou tão emocionado e chorou, e até esqueceu que Deus podia fazer alguma coisa. Então, a gente tem essa facilidade de crer naquilo que o inimigo planejou, no que está acontecendo, que nossos olhos viram. Ah, mas o médico viu, porque está... Meu Deus! E o Deus que criou os corpos? Ele é teu Deus? Ele é teu Pai? Então, creia nele, irmão. Amém? Deus pode transformar, Deus pode recriar, fazer qualquer coisa, fazer o impossível para você. Você crê? Então... você já foi, então fala, fui curado. Aí você vai lá em Marcos 11:21. Lembra, olha, tinha que ser o Pedro, né? O Pedro é atento nessas coisas, né? Lembrando-se Pedro, disse a Jesus, mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Eles viram, já foi o Pedro, né? Você viu, Senhor? Ela secou. Aí o Senhor pega e diz o quê? Respondeu Jesus, no versículo 22. Marcos 11:21, agora o 22. Respondeu Jesus, tenha fé em Deus. Amém? Só que você vai lá no grego, esse versículo diz de quê? Qual é a maneira que está escrito em grego? Está assim, tenha o tipo de fé que Deus tem. É o tipo de fé que Deus tem. Faça como Deus faz, creia como Deus crê, é a fé que Deus tem, amém? Como Deus criou o mundo, nós vimos agora, como foi? Falando, diga, Deus criou o mundo
falando. Então Deus disse, haja luz. E é assim que vamos ter que trabalhar. Se você é filho de Deus, irmão, é dessa maneira. Não tem outra maneira. Maneira de você exercitar sua fé é você falando. Porque Deus me falou durante essa semana, quando eu estava orando, pedindo palavra para vocês, Deus me disse isso. Muitos ali creem, mas não falam. Eles estão travados com a palavra, não falam, estão olhando a circunstância, aí se perdem. Outros não creem em nada mesmo. Mas eu quero que eles creiam e falem. Eles podem confiar. Eu não tenho por que enganá-los. Amém? Deus não tem razão para te enganar, irmão. Creia nele. Então, Deus disse, haja seres vivos nas águas, sobre a terra, voem as aves do céu. Ele disse, haja aves do céu, haja peixe no mar. Amém? Então, o jeito de Deus é falar. Diga, o jeito de Deus é falar. Não, irmão, vocês têm que entender essa verdade essa noite. Vocês vão sair daqui e vocês vão falar. Amém? Falar. Diga, eu vou falar. Eu vou exercitar a minha fé. Falando. Você vê, Jesus repreendeu o vento. Você vê isso em Marcos 4, 39, né? Ele repreendeu o vento e disse, mar, aquieta-te. Ele falou ao mar. Falou ou não? Amém? Ele não falou, Senhor, que calme esse mar. Não. Ele se levantou e disse, aquieta-te e acalme-se. Aí o mar aquietou, obedeceu. E o vento, ele disse, o vento se aquietou e fez uma grande bonança, porque ele disse ao vento, quieta-te, cala-te. Amém? Então Jesus disse aos demônios, saiam, e eles saíram. Então se você tem que seguir Deus e a Jesus, amém? Repetindo aquilo que ele fez, falando o que ele fala. Então, você vê, quando Adão foi criado antes da queda, você não acha que Adão dominava aqueles animais enormes, né? Aqueles elefantes, aquilo tudo, né? Com a vara. É assim, irmão? Com autoridade, com a palavra. Amém? Porque Adão tinha autoridade. Deus criou o homem, a coroa da criação, a imagem e semelhança de Deus. Adão ele falava com autoridade e ele tinha o controle sobre todas as coisas. Então, como essa fé funciona? Marcos 11, 23. Diz assim, eu lhes asseguro que se alguém disser, diga, disser, a este monte, tem que dizer o monte, tem que falar para o monte, irmão, não é doido não, é para falar o monte. É o Senhor que está te ensinando, Jesus está ensinando aqui, ó. E eu lhes asseguro, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então, Jesus está aqui nos ensinando. Então, o monte, o que monte representa? Monte representa o quê? Tipo de enfermidade. É um monte, né? Parece a tua vida, fica ali te travando. Problema financeiro, dívida. Isso é outro que representa um tipo de monte na sua vida. Qualquer obstáculo, irmão, qualquer obstáculo que aparece na sua vida, você pode dizer a esse problema financeiro, diga em nome de Jesus, eu rejeito esse espírito de miséria, porque Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, amém? Porque para que pela sua pobreza eu enriquecesse. Essa é a palavra de Deus. Então precisamos tomar posse da palavra e falar. Amém? Muitos de nós falamos a Deus sobre a montanha. Senhor, olha a minha situação. Olha essa enfermidade, meu Deus. Cura essa enfermidade. E Deus não quer que você fale do monte para Ele. Deus quer que você fale ao monte. Fale à circunstância. Para que ela se sujeite ao nome de Jesus. Amém? E se torne aquilo que a palavra diz. E ele diz que pelas feridas do Senhor, nós estamos o quê? Sarados. Então veja, muitos de nós precisamos aprender que Deus quer que você não fale a Ele, mas fale ao monte. Então Jesus nos deu autoridade. Ele deu autoridade a você?
Você tem autoridade? Então diga, eu tenho a autoridade. Eu posso fazer obras maiores que o meu Jesus. Porque ele disse isso. E diz o que? E fala, o que ele disse é um fato. Então eu tenho a autoridade. Toma posse da sua autoridade, irmão. Porque tem autoridade e não usa. Vamos usar a autoridade, amém? Agora você vai ver lá em 2 Coríntios 4:13. Nós vamos repetir essa palavra, porque eu quero que você entre isso no teu coração. Está escrito, por isso eu falei. Você não pode só crer e não falar. Você não pode falar só e não crer. Por isso falei. Amém? Com esse mesmo espírito de fé. Você tem esse espírito de fé? Diga, eu tenho esse espírito de fé. Nosso Espírito Santo é o espírito de fé. Amém? Então, por isso também cremos e por isso falamos. Cremos, por isso falamos. Diga, cremos, por isso falamos. Sabe, irmão, o diabo programou morte em nossa linguagem, viu? Você pode ver todas as culturas. Eu já trabalhei com os índios. Eu estudei, junto com o pastor, em um seminário onde tinha alemão, tinha americano, chinês, todo tipo de raça, tribo, nação. E todos eles têm uma linguagem negativa, irmão. Uma linguagem de morte, toda língua. Você quer ver só? Olha o exemplo. E estou morrendo de calor. Quantos aqui nunca falou isso, irmão? Meu Deus! Quando a gente chegava aqui na decoração à tarde, pastora, eu estou quase morrendo de calor. É uma linguagem que você nem se escuta falando. Você vê, você fala, não, hoje está feio, hoje está brabo, estou quase morta de calor. Quer outra linguagem? Estou morrendo de fome. Já viu isso? Ai, eu estou morrendo de fome. Gente, quem morre de fome não come. Então, olha a nossa linguagem. Você tem que vigiar. É uma linguagem, é uma coisa tão inserida em nós, em nossa cultura, impregnado, que você vai dizendo, você nem se escuta falar. Quer ver outra coisa? Quase morri de rir. Eu ri tanto que eu quase morri de rir. Não tem essa expressão? Nós falamos isso o tempo todo, irmão. Olha a morte aí na nossa linguagem. Quer ver outra? Quase morri de susto. Tomei um susto, quase morri. Ai, já estou tremendo até agora, quase morri. Mas por que morrer? Então, nós precisamos vigiar nosso vício de linguagem. Por que o diabo programou isso? Porque tem autoridade aquilo que você diz. Sabe por que tem autoridade? Você vai ver lá em Provérbios 18, 21. Você vai ver em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder de Deus? No poder de quem? Da língua. Diga, da língua. Às vezes nós culpamos a Deus. Ah, Deus levou. Foi a língua, irmão. Falamos muita coisa que não podemos falar. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu quero que você saia dessa noite amando a vida. Porque aí, se você ama a vida, você vai comer do seu fruto. Amém? Se você ama a vida, comerá o fruto da vida. Deus deseja que eu e você falemos vida. Vigia. Eu estou vivendo para comer, não morrendo de fome. Amém? Tem que cuidar para não engordar também, né, irmão? Tem que vigiar. Todo lado tem que vigiar. Então diga, Deus me dará abundância de dias. Vida longa. Você crê nisso, irmão? Que Deus vai te dar abundância de vida, vida longa. Mas vida longa com saúde, né, irmão? Porque uma vida longa deitado numa cama, não. Queremos uma vida longa, bem animada, bem saudável, amém? Então, não permita que o diabo te pare com argumento. Também outro argumento que o diabo vai querer te parar, você não vai deixar. Que eu estou aqui te preparando para você não deixar, amém?
Ah, você não é santo o suficiente não para falar isso. Quem é você? Você tem que fazer mais umas coisinhas. A Bíblia diz que quando você crê, você agrada a Deus. Por que você não é santo o suficiente, irmão? Você crê, você agrada a Deus. Amém? Você precisa entender isso, senão ele te para, aí você fica travado. Eu não posso falar tanto isso, porque eu não sou tão santo, não. A Bíblia não diz isso. A fé atrai Deus, se você tem fé. Deus não procurou saber se aquela mulher com fluxo de sangue, se ela tinha santidade. Bora ver se ela tem santidade. Primeiro que ela estava quebrando uma regra. Ela não devia estar ali. Porque quando as mulheres estavam com fluxo de sangue, não poderia estar no meio do povo. Ela já estava quebrando uma regra. Mas Deus não ficou olhando para ela. Quem tocou? Você não deveria estar aqui. Você está com fluxo de sangue. Não. O que atraiu os olhos de Deus foi a fé. Amém? Ela acreditou, ela creu. Por isso, ela recebeu do Senhor. Então, a Bíblia diz que ninguém que andou com fé era perfeito, irmão. Inclusive Elias. Você pensa, Elias, ele era um homem de fé. Mas ele tinha paixões como nós. Você sabia disso? Você vai ver em Tiago 5,17. Tiago 5,17, o que diz lá? Vamos ler? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era sujeito às mesmas paixões, irmão? Ele era perfeito? A Bíblia diz que ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Mas orando, o que aconteceu? Orando, pediu que não chovesse e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele disse e aconteceu. Amém? Então, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele não era uma pessoa perfeita. Ele tinha essas dificuldades. Você observa só. Como que você recebe a santidade? Domingo passado nós falamos sobre santidade. Mas como que você recebe essa santidade, irmão? Você sabe como é? Olha o que diz aqui, Atos 15, 8 e 9. Olha como que você recebe a santidade. E Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como nós, também a nós. Vamos lá agora no 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações. De que maneira o Senhor purifica o meu coração e o teu coração? Pela fé. Se você crê que Deus te purifica, é assim que o Senhor purifica o teu coração. E você agora vai lá para 1 Coríntios 1, 30. 1 Coríntios 1, 30 diz assim: mas sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós, então Jesus, ele conquistou para nós, ele foi feito por Deus o quê? Sabedoria. Você quer sabedoria, irmão? Então, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, em Jesus, você tem a sabedoria, você tem a justiça, você tem a santificação e a redenção. Se você estivesse crendo, você estava falando amém. Mas não disse uma vez, vou te dar outra chance, amém? Quando você recebe Cristo, você tem nele a sabedoria de Deus, a justiça de Deus, a santificação e a redenção. Tudo está em Cristo, irmão. Se você tem Cristo, você tem a santificação. Você vai viver com essa consciência. Diga, Cristo é minha justiça. Eu sou santo. Você vê, quando você tem pensamentos imorais, irmãos, mulheres, homens, sei lá quantos de vocês têm pensamentos imorais, cenas imorais que você não consegue tirar da sua cabeça. Quando vem esses pensamentos que o inimigo traz e a memória, você vai dizer, Cristo é a minha santificação. Amém? Cristo é a minha santidade.
não se dobra ali. Ai, eu sou tão imoral. Olha, está pensando. Você fala, em nome de Jesus, todo esse pensamento eu agora aplico o poder do sangue de Jesus. Cristo é a minha santificação. Cristo é a minha santidade. Eu amo a Jesus, eu sou de Jesus. Não tem volta. E vai falando. Vai pensando só, irmão? Vai o quê? Falando. Você tem que falar. É o jeito de Deus agir. Deus falou, então você não adianta só pensar, irmão. Se ficar só pensando, não adianta. Você tem que abrir sua boca e declarar: eu aplico o sangue de Jesus na minha mente, nesses pensamentos. Eu tenho a santidade de Deus, eu tenho a santificação de Deus, eu sou santo e eu sou perdoado. Amém? Em Jesus você tem todas essas coisas. Então, creia e declare. Diga, eu creio e declaro. Use a fé. Amém? É a maneira de você usar a fé. É crendo e declarando. Então, como Deus me disse, tem muitos ali que creem, não declaram há muito tempo. Falei, Jesus, é mesmo? É. Não declaram. Então, eu preciso que você obedeça essa palavra do Senhor. Amém? Então, a vitória que vence o mundo, qual que é? O que é a vitória que vence o mundo? Hã? Diga, a minha fé. 1 João 5:4. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não adianta você querer vencer o mundo. Eu não vou fazer isso, vou fazer aquilo, não vou. Você não vai vencer, irmão. É a fé que te tira da fofoca. Não tem aquele gosto. Você não quer falar, mas quer ouvir da vida dos outros? Da fofoca? Eu vi uma fofoquinha aqui. O que é mesmo, hein? Que eu vi que você está falando. Tem gente que gosta da fofoca, sabe? Para o fofoqueiro falar, tem que ter um ouvido. Eu nunca vi, toda a minha vida, você passar por alguém que está fofoqueiro, porque tem uns que tem aquela marca já na vida dele. Você olha assim, você já sabe, né? Não precisa nem do Espírito Santo te contar. Você já sabe, tem as características, tem a história, né? Então, você nunca vê essa pessoa falando para a parede. Ela sempre tem que ter um ouvido. Sabe o que você faz? Tapa o ouvido. Não escuta mais a fofoca. Fala, irmão, tem que ir no banheiro, dá licença. Vai no banheiro e fala, Senhor, precisei vir aqui no banheiro para fugir dela, tá? Você ouviu. Amém? Mas não escute. Então, 1 João 5:4 diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus? Então, você vence o mundo. Amém? E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. É essa maneira que você vence o mundo. Então, quando você exercita a fé, você vence a carne. Ai, pastor, essa carne. Você vence a carne. Quando você falando, porque o seu espírito precisa dominar a sua carne. Ela não é sozinha para te mandar. Você precisa dominá-la. Amém? Então, quando você exerce a fé, você vence a carne. Vence o diabo, porque você vai falar e mandar ele embora. Amém? E vence o mundo. Eu ouvi uma coisa da apóstola Valnice que achei muito interessante. Ela diz, você não pode tomar o cafezinho de manhã com o diabo e à tarde está querendo expulsá-lo. Você tem que ser totalmente contra ele. Amém? Você não pode ficar lá ouvindo uma fofoquinha aqui, né? Coisa legal, papel. Aí o diabo vem para te atacar, porque ele vem matar e roubar, destruir. Aí ele quer te matar, quer te roubar. Aí sai em nome de Jesus. Ele vai dizer, sai para onde? A gente estava batendo maior papo na fofoca. Então, vigia. Diga para o teu irmão, vigia, irmão. Nós não temos tempo mais para brincar, nós vamos levar a sério a nossa vida cristã. Amém? Então, você pode pensar, às vezes, pastor, mas eu tenho um vício. Quando você pensa nisso, declare, Cristo é a minha santidade. Amém? Creio e falo, Ele é minha santidade. Ele é o meu tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, mande embora. Às vezes você está numa boa, aí vem o ataque de um espírito de medo. Já viu o que é um espírito de medo? Sentiu aí? Quando você sentir medo, diz, Deus não me deu o espírito. Olha aí, preste atenção. Deus não me deu o espírito de covardia. Mas de quê? De poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Você é equilibrado, você não é uma pessoa sem bom senso. Esse é o espírito que Deus te deu.
O outro espírito do medo, não foi Deus que te deu, meu Deus. Foi quem te deu o espírito de medo? O diabo. Então mande-o embora, espírito de medo, vai, saia. Às vezes ele está tão impregnado, inserido na sua vida, que você vai ter que arrancá-lo mesmo. Cada tempo que ele manifestar, você encara. Você fala, sai de mim, em nome de Jesus. Eu não tenho medo, eu não tenho medo. Em nome de Jesus, eu tenho espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Então, mande embora esse espírito. Agora, não permita em sua mente pensamentos negativos. Vigia sua mente, irmão. Vigia. Vem o pensamento negativo, tira ele daí. Aplica o sangue de Jesus e expulse da sua mente. Não permita. Então, por exemplo, se vem um pensamento, eu não posso, eu não vou conseguir fazer isso, não vai dar. Diga o que você vai dizer? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Então pode falar, para com isso, eu não sou limitado, eu posso todas as coisas em quem? Diga em Cristo, que te fortalece, irmão. Amém? Então fale, diga, declaro nesta noite que eu posso tudo, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, você sabe de uma coisa, por isso que você fica assim meio atado, muitos aqui sabem disso, mas não estão praticando isso, estão envoltos em tanta circunstância e não conseguem visualizar essa coisa. Por quê? Porque o diabo ele tem medo que você aprenda e pratique essas coisas, porque ele sabe que funciona. Ele sabe que funciona. Então ele vai tentar fazer você não entender e tentar nublar esse conhecimento, mas está por terra. Eu jogo por terra isso agora, em nome de Jesus, amém? Diga assim, meu corpo está curado, meu corpo está renovado. Pensa no Caleb, irmão. Caleb com 85 anos, pensa em uma pessoa com 85 anos. Ele disse assim, eu tenho a mesma força de quando eu tinha 40 anos. Olha, gente, ele tinha 85 anos, ele falou, eu quero aquele monte, eu vou conquistá-lo. E lá tinha, sabe o quê? Gigantes. Eu vou conquistá-lo, porque eu tenho a mesma força, eu sinto a mesma vitalidade que quando eu tinha 40 anos. Uau, isso não é tremendo, irmão? Você crê que o Senhor pode te renovar, te rejuvenescer, como Caleb? Amém. Tem pessoas que não têm nem 80 anos e falam, eu estou tão cansado. Eu acho que é a idade. Estou cansado, não estou mais como antes. Não usa essa palavra, não, irmão. Antigamente, às vezes a pessoa não... Gente, às vezes não tem nem 50 anos, já ouvi gente falando isso. E também, uma vez eu vi uma criancinha falando. Eu passei e a criancinha disse, pastora, eu estou cansada da minha vida. Eu falei, o quê? De onde você pegou essa linguagem, meu filho? Você tem 7 anos cansada da sua vida. Mas ele ouviu, né? Ouviu e repetiu na casa. Então, pega essa força, você fala assim, assim como o Senhor renovou Caleb, renova, Senhor. Aí as suas células vão obedecendo e vai rejuvenescendo, irmão. Porque se você fala, estou velho, ela vai se preparando, velho, está acabando, vou morrer. Aí já vai se desprogramando. Mas quando você fala, me renova, Senhor, como Caleb, aí ela vai renovando, vai restaurando, e você vai ficando mais forte, mais corajoso, mais intrépido, amém? Então vem Marcos 11, 24. O Senhor ainda está dizendo, portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem, é tudo mesmo, irmão, preste atenção. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam, peçam e creiam, que o receberam e assim sucederá. Peça e creram que já recebeu, que receberam. Então você fala e você crê que recebeu, e aí você vai receber, vai ter sucesso aí na sua oração, amém? Então, eu quero que você entenda o que você canta. Muitas vezes nós cantamos e lemos, né? Sou rei e sacerdote. Você é rei, é? Você é rei?
Você entende que você é rei? Deus nos fez reis e sacerdotes. Jesus nos fez reis. Por isso, Jesus é chamado Rei dos Reis. Quem são os reis? Às vezes você está cantando um hino, pensando que ele é o rei dos presidentes da república. Mas diga, eu sou rei. Claro que a mulher é a rainha, né? Eu sou a rainha. Amém? Então Deus nos fez reis e sacerdotes. Podemos chegar diante de Deus intercedendo por uma causa de alguém. No Antigo Testamento isso não existia, irmão. Não existia. Você chegava para o sacerdote, contava seus problemas, e ele ia lá, falava com Deus os seus problemas. Você não chegava diante dele. Hoje você é sacerdote, porque o Senhor te fez assim. E em nome de Jesus você chega e pleiteia uma causa de outro, amém? Assim Deus nos fez, reis e sacerdotes. Jesus é rei dos reis. Diga, eu sou rei. Agora presta atenção da qualidade do rei, para você entender, no mundo espiritual. O rei, ele não fica fazendo coisas. Rei fala, amém? Rei usa autoridade, ele dá ordem. Rei dá ordem. O inimigo sabe disso, irmão. O inimigo sabe. O Filho de Deus não pode ficar sem saber disso. Que tem essa autoridade, que ele é rei, sacerdote. Essa é a tua posição. Muitos filhos de Deus não têm a identidade, não sabem nem quem é. Então, eu estou dizendo, você é rei e sacerdote, amém? Rei para declarar, para dar ordem nesse mundo espiritual e mudar as circunstâncias com tua palavra, como Deus fez, amém? E é um sacerdote para interceder junto ao Pai, amém? Então, declare vida. Cada vez que você vai acordar, declare vida. Da sua linguagem não tem a morte. Jesus fala e as coisas acontecem. Então você deve ser como Jesus. Jesus falava, tudo acontecia. Então fala e tudo vai acontecer. Amém? Então, se você tem uma enfermidade, declare. Diga o nome dela, como eu falei antes. Diga o nome dessa enfermidade. E diga, eu te amaldiçoo pela raiz. Amém? Do meu corpo, em nome de Jesus. Estava orando pela Radassa. E Radassa, eu falei, que morra essa enfermidade pela raiz. Ela parou, quando eu falei amém, disse, vovó, as pessoas também têm raiz? Você vê como é que eles ficam escutando no que você está orando. Aí eu fui explicar para ela. As pessoas também têm raiz? Então, irmão, não dá para você deixar mole para o diabo. Você tem que ser firme. Eu me lembro quando nasceu a Nádia, e nós descobrimos que Nádia estava com aquele esofagite de refluxo. E eu me lembro que naquela ignorância, irmão, porque naquele tempo era bem tradicional. Eu estava na minha tradição, amando Jesus, porque eu entreguei minha vida para Jesus e fui trabalhar com os índios em meio à minha tradição. Mas eu amava Jesus, ao ponto de morrer por ele. E fui para a tribo, né? Quando eu vejo a Nádia, tive a Karine, né? Foi tudo bem. A Nádia não parava de vomitar, ninguém descobriu o que era aquilo. E foram 8 meses, irmão, naquela batalha sem descobrir o que era. Aí, muitos já conhecem a história, né? Mas eu quero que você veja como Deus trabalha na nossa ignorância. Eu ignorava isso, né? Tudo que eu prego hoje. E eu me lembro que quando eu estava com a Nádia lá no Rio, a doutora falou assim, olha, mãe, essa menina está muito debilitada. Nesses 8 meses, ela vomitou muito, muito, muito. Você pode perdê-la por causa ela pode ficar desidratada. Nada para no estômago. Então, você fica aqui no Rio, nós vamos acompanhá-la. E ela vai operar, e aquele monte de diagnóstico, e eu naquela ignorância. Aí eu fui lá para casa, falei, Senhor, não aceito esse negócio. Aí mandou levantar o bercinho dela, e eu falei, Pai, eu não aceito. Porque aí vinham os pastores, porque quando você está em luta, irmão, às vezes vem uma palavra de alguém que você respeita, que tem autoridade na sua vida, né? Ô, missionária Ruth, Deus precisa, muitas vezes, tratar-nos, me preparando, irmão, para abrir mão da Nádia. Você pode deixar sua filha nas mãos de Deus.
Seja feita a vontade de Deus. E eu lá no meu coração, eu não concordo com isso, Pai. Aí eles iam embora, né? Porque eles vinham muito orar por mim, porque estavam naquela aflição junto comigo, né? Aí eu disse, Senhor, eu não acho que o Senhor precisava de uma plantinha, uma rosinha, não é a rosa do jardim de Deus, e o Senhor ia plantar essa rosa. Como que o Senhor vai pegar um bebezinho, me deu, e depois levar de volta? Que benefício tem esse? Que plano é esse? Não combina com o seu caráter, meu Deus. Eu falava, Senhor, eu conheço o teu amor, com todo o respeito do meu coração, eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor me ama, eu te amo. Eu sou tão imperfeita e eu nunca daria uma bonequinha para a Karine e falava, sim, filhinha, você ficou 8 meses com a bonequinha, agora devolva para a mamãe. Agora é da mamãe. Eu não faria isso com minha filha. Como o Senhor faria isso? Senhor, isso não combina com o seu caráter. Não combina, não combina. E eu entrei no jejum prolongado, depois que eu estava lá já estava com meus 20 dias de jejum, só na água. Aí Deus me falou, numa noite, disse, não sou eu que quero tua filha, você está certa. Eu disse, eu sabia. Eu sabia, pai, te conheço. Quem está querendo levar sua filha é o diabo, minha filha. Ele veio roubar, matar, destruir. Por que eu daria a tua filha e levar a tua filha? Você está certíssima. E eles falavam tanto na minha cabeça, irmão, que eu passava assim, eu via um caixãozinho branco, aí já via a Jéssica, estava errado, né, Jéssica? Em nome de Jesus. Aí já via a Nádia dentro daquele caixãozinho, aí chorava. Aí eu dizia, eu não quero essa imagem na minha cabeça, eu não vou aceitar isso, eu repreendo, eu rejeito com todo o meu coração, em nome disso aí, sem orar em línguas, irmão. Vivendo na tradição, mas eu criei em Deus, tudo isso. E Deus falando comigo. E aí já não era mais nem tradicional, porque tradicional não jejua tanto assim. Mas eu falei, ou eu jejuo ou eu perco essa menina, meu Deus. Eu não vou perder. Eu sinto que eu estou errando, mas aonde? Aí Deus falou, lembra da história da tua mãe? E eu disse, como? Minha mãe perdeu a segunda filha. E o diabo está querendo repetir a história na tua vida. Você vai deixar? Eu disse, não vou deixar. Minha mãe não sabia, mas agora eu sei. Ai, meus irmãos, virei uma leoa. E eu comecei a repreender. Agora eu sei que é você, Satanás. Eu sabia, eu estava... Sim, mas eu sabia. Solta Nádia, em nome de Jesus. Comecei a fazer batalha espiritual. Liguei para o rei. Não conseguia falar com ele, que ele estava lá nas tribos. Não tinha acesso a ele. E hoje é facinho, né? Com o celular. Lá, antigamente não, irmão. Eu sei que naquela batalha, hoje, está a Nádia aí, né, irmão? Amém? O diabo estava querendo fazer uma festa religiosa na minha cabeça. Oh, que Deus quer sua filha, por quê? Me explica. Então, quando vem uma ideia na sua cabeça, pensa, isso combina com Deus? Esse negócio combina com Deus? Parece com Deus? Porque às vezes vem muito enfeitadinho, veio através de uma boca de um profeta, de alguém, aí você fala, não parece com Deus. Isso não é o caráter de Deus. Amém? Então, se coloque de pé agora, irmão. Quero que você fale com esse Deus Todo-Poderoso. E glória a Deus pela vida da Nádia. Amém? Hoje ela é uma bênção na nossa vida, todas elas. Mas temos essa marca. Na vida da Nádia, nós abrimos a nossa dimensão para o mundo espiritual. E começamos a buscar Deus. Aí veio o batismo com o Espírito Santo, a renovação, veio tudo. Glória a Deus. Então, fale com o seu Deus agora. Fala, Pai, perdão, eu creio, não falo. Nunca abri a minha boca para repreender nada, para falar vida. Vai, conversa com Deus agora. Eu vou te dar um tempinho para você falar com Ele. Quantos de nós sabemos tantas dessas verdades, Senhor? Oh, amado Pai, e não temos praticado isso. E tantas circunstâncias, Senhor, nos amarrando. Tanta ansiedade na alma, tanto medo. Oh, Deus, quantos corações aqui amarrados pelo medo. Não consegue começar de novo. Não consegue sair da zona de conforto porque estão com medo. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Eu expulso agora todo esse espírito de medo, no nome de Jesus. Que teus filhos aprendam a falar vida. Que exerça a fé, Senhor. Que eles falem como o Senhor fez, ó Deus, na criação do mundo, Pai. Como Jesus fez quando estava na terra. Que possamos seguir seu modelo, Pai. Ó Senhor.
Toca nossos corações nesta hora, Senhor. Que saia de nós toda a religiosidade. Ó Deus, toda aquela vida sem nenhuma perspectiva de melhora, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia. Tira da nossa linguagem tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que declaramos sobre morte. Ó Pai, no nome de Jesus, se porventura tem alguém aqui com alguma doença, toca agora. No nome poderoso de Jesus, eu quero que você coloque a mão na sua cabeça, que eu vou orar por você, qualquer tipo de doença, vou pedir que o Senhor toque agora teu corpo. Põe a mão na tua cabeça agora, todos vocês. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu libero agora o poder de cura sobre teu filho, Senhor. Mas não curas no físico somente, mas cura o espírito, cura a alma, Senhor. Tantos sentimentos, ó Pai, que estão mal resolvidos, depressão, complexo de inferioridade, culpa, ó Deus, medo, eu ordeno que saia agora em nome de Jesus e sobre a tua igreja, que venha o Espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Ó Espírito Santo, manifeste nas emoções, Senhor. Arranca pela raiz tudo aquilo que não é Cristo, arranca pela raiz, Senhor. No nome poderoso de Jesus, traga um avivamento, Senhor, que o espírito de cada um seja abalado, constrói dentro de nós um alicerce forte, ó Deus, um coração igual ao teu, quebrantado. Ó Pai, toca-nos nesta hora, e todo tipo de caroço, tumor, todo tipo de câncer, que muitos nem têm conhecimento, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu ordeno o câncer morra, no nome de Jesus. Doença autoimune morra, em nome de Jesus. Eu libero agora os 7 derramamentos de sangue sobre teus filhos, que haja cura. Eu ordeno agora que o ouvido possa se abrir agora, em nome de Jesus. Abra agora todo problema de visão que o Senhor esteja tocando em nosso corpo. Traga saúde, Senhor, a saúde plena. Rejuvenesça, revigora a tua igreja. Que haja saúde, vigor, força, assim como o Senhor fez com Caleb. No nome poderoso de Jesus, nós recebemos agora essa cura do altar. No nome poderoso de... Diga assim: eu recebo, Senhor, para a glória e honra do Senhor. Aleluia. Dê agora um forte aplauso a Ele. Muito mais forte esse aplauso. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu quero que você no próximo domingo traga uma lata de azeite, irmão. Porque Deus me disse que você não tem azeite em tua casa. Quantos têm azeite em sua casa? Levanta a mão. Não, azeite que você está comendo, né? Mas que está ungindo, para ungir. Para ungir. Está vendo? Pouquíssimos. Você vai pegar uma latinha de azeite, traz que a gente vai abençoar esse azeite, irmão. Quando você toca sua mão ungida em um endemoniado, ele faz barbaridades. Porque o inimigo conhece o poder da unção, amém? Então, traga a sua latinha de óleo, garrafinha, não sei o que é, de azeite, tá? E nós vamos consagrar todos o seu azeite ao Senhor. E você nunca mais vai ficar sem azeite em sua casa. Você vai se ungir. Você vai ungir. Está vendo aqui? Esse alto da cabeça. Esse lugar aqui é bom para você ungir também. Atrás do seu pescoço e bem nesse lugar. Sabe o que você tem que dizer? Senhor, que a tua palavra que entra na divisão da alma e do espírito penetre aqui. Você já viu que às vezes você tem uma aflição, um desespero aqui dentro? Você acorda com esse desespero, dorme com esse desespero, você fala: Senhor, por favor. Então, você vai orar assim: Senhor, que a palavra do Senhor penetre bem na divisão da alma e do meu espírito. Eu não quero mais essa aflição, amém? E vai descansar no Senhor. Não vai esquecer o óleo, amém? Alguém fala para o teu irmão: irmão, tem que trazer uma lata de azeite para abençoar. Tá? E você vai ungir tua casa e ungir tudo que Deus te direcionar. E você vai ver o grau de saúde que você vai ter. Amém? Agora, irmãos, todos vocês, vamos levantar as nossas mãos para lá, vocês lá para trás, tá? Eusileia, ela faz assim. Da Eusileia para trás, eu quero que vocês orem para aquele lado. E vocês todos aqui, tá? Nós vamos orar, clamar.
Pai, no nome de Jesus, colocamos diante dos seus 4 cantos de Ji-Paraná, de Rondônia, do Brasil e das nações. Senhor, nós não aceitamos a situação que se encontra no nosso Brasil. E nem Ji-Paraná, nem Rondônia, Senhor. Portanto, que cesse esse Covid-19. No nome de Jesus, chega disso, Pai. Nós não queremos que tenha 1 ou 2 ou nenhum, 10 casos. Não, Senhor, é nenhum caso. Em nome de Jesus, decretamos como igreja o fim desse mal e também decretamos, ó Pai, que não voltará, virá outras pragas também. Que como igreja nós suspendemos agora a ação de Satanás e aplicamos esse poder do sangue de Jesus. Que cesse todo o mal e os anjos do Senhor, o sangue de Jesus, esteja sobre os 4 cantos de Ji-Paraná, de Rondônia e do Brasil e das nações, Senhor. Que o Senhor limpa os céus de Ji-Paraná, limpa os céus de Rondônia, limpa os céus do Brasil, Senhor. E daremos ao Senhor toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Eu abençoo a vida de cada intercessor, Senhor. Que eles sintam o benefício de ser um intercessor. Eles precisam entender o quanto o Senhor fala com o intercessor e ama o intercessor. E que eles recebam a proteção. Eu os abençoo agora em nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Agora, com toda a alegria do teu coração, entregue as suas ofertas ao nosso Pai, devolvendo assim os seus dízimos também. Levanta a sua mão, vamos orar. Pai, eu consagro a Ti essas ofertas no Teu altar. Abençoa a vida de todos aqueles que ofertaram, dizimaram. Senhor, Tua palavra diz que o Senhor há de prosperar todos aqueles que andam nos Seus caminhos, que Te obedecem. O Senhor se agrada daquele que crê no Senhor, meu Deus. Que essa palavra entre no coração de cada um de nós como rema. E que eles venham agir como o Senhor agia, Senhor, declarando, falando, e daí terão colheitas tremendas daquilo que semearam na sua obra e daquilo que estão devolvendo a Ti, que são os seus dízimos, Pai. Eu os abençoo não somente nas finanças, mas que tenham saúde, ó Deus, que os seus filhos caminhem protegidos sob a sua luz, que o Senhor esteja dando a sua glória, que o fluir da tua glória esteja permeando a vida de cada um deles, Pai. Eu os abençoo com uma semana muito abençoada, Deus. Que haja saúde e que eles não venham encontrar nenhum tipo de problema, nenhum tipo de roubo, sequestro, oh meu Deus, e não venham causar acidente, nem sofrer acidente, Senhor. Eles e seus queridos sejam cobertos com o sangue poderoso de Jesus. Até mesmo suas casas, seus bens e seus animais, sejam todos protegidos pelo Teu sangue poderoso, Pai. Eu os abençoo nesta noite. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levanta o seu rosto e te dê shalom. Deus abençoe e tenha uma excelente semana.